Seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal do Professor Yuri. Continuando com o nosso conteúdo sobre estrutura de dados, veremos então agora o design de implementação de pilhas, filas e listas. Existem abordagens diferentes para a implementação. Nós podemos utilizar uma abordagem utilizando vetores e uma abordagem em que cada elemento é alocado dinamicamente na memória, né? Ou seja, para cada espaço, para cada elemento é alocado dinamicamente na memória. Nós iremos apresentar nesta videoaula dois exemplos usando vetores, certo? Para pilha e para fila, e um exemplo usando alocação dinâmica para listas. Por ser um vídeo que irá apresentar o design de implementação das estruturas de dados, nós não iremos abordar aqui o código-fonte dessas estruturas, né? Para isso ficarão outros vídeos, né, que virão aqui na sequência no meu canal. Tá? Nós iremos trabalhar aqui então a questão conceitual dessas estruturas. Como é que isso fica na memória, né, do dispositivo computacional? Temos duas abordagens possíveis, né? Vetores, tá? E aí nós trabalhamos com estruturas estáticas, e alocação dinâmica de memória, onde cada elemento tem a sua posição alocada na memória dinamicamente. Então aqui nós iremos representar a memória, né, como sendo essa grade que você está vendo aí na tela, né? Conceitualmente a memória RAM ela é um vetor linha, né, de memória, ou seja, ele é linear, ele é contínuo, né, ele começa na posição 0 e vai até a última posição de endereço de memória, mas aqui para caber a gente vai utilizar uma matriz, né? Então, supondo, né, que o primeiro endereço, a gente vai supor aqui, né, representar o primeiro endereço de memória, né, da memória, como sendo aqui a posição A1, né, e aí ele vai, né, a próxima B1, C1, D1, né, até chegar no final, e aí volta e começa na segunda linha e vai assim até chegar, né, na última posição de memória, certo? Então, isso aqui será a forma que nós iremos representar a memória RAM e essas duas abordagens, né? Alocação de um vetor e alocação de posição a posição. Então, vamos trabalhar primeiro aqui, ó. Por exemplo, uma pilha. Uma pilha trabalhada com um vetor. Bom, então, vamos alocar um vetor aqui para representar, por exemplo, a nossa pilha. Então, alocamos um vetor aqui de 8 posições, né? Certo? E está aqui até os índices dela, né? De posição 0 até a posição 7, certo? Bom, nesse caso aqui, tá? Estamos trabalhando com por estar trabalhando com uma pilha, nós teremos mais uma variável, vamos dizer assim, mais um elemento, né? Uma informação da pilha que é a posição do topo, que também podemos utilizar como tamanho. Tá? Vamos alocar essa variável, por exemplo, nesse bloco aqui, ó, tá? Supondo, né? Essa nossa representação gráfica aqui, certo? Então aqui está o nosso tamanho. No começo, nosso tamanho é 0, certo? Então, o que significa esse 0? Significa duas coisas aqui, o tamanho da pilha e a posição aonde se encontra o topo da minha pilha, a entrada do próximo elemento. Então, se ele está com 0, significa que o próximo elemento da minha pilha entra aqui, na posição 0. Então, vamos supor que fizemos uma operação de inserção de um elemento na nossa pilha. Por exemplo, inserimos o elemento, vamos dar uma letra aqui, A, certo? Nesse exato momento, nós inserimos um elemento, a nossa pilha agora então está com um elemento. Né? Observem que o 1 agora também é a posição onde entra o próximo elemento da pilha, certo? Então, né, se nós inserirmos mais um elemento na pilha, né, ele entra aqui, entra com B. Agora nós temos dois elementos na nossa pilha. Se vamos inserir agora um elemento C, vai inserir o quê? Na posição, né, referente ao tamanho. O tamanho indica que tem dois elementos na pilha, então é na posição 2 que é inserido. Vamos inserir o elemento C aqui. E aí nosso tamanho vai para 3. Observe então que o tamanho sempre indica a posição do próximo elemento a ser inserido no topo. Se eu remover, por exemplo, o elemento, o topo, né, desempilhar um elemento da minha pilha, né? Bom, se a pilha está crescendo sempre da esquerda para a direita, né? Se a minha pilha sempre cresce nessa direção aqui, ó,
certo? Né? Se ele cresce nessa direção, então, para decrescer, né, no momento de decrescer, né, ou seja, de remover, ela vai fazer no sentido inverso. Então, removendo o elemento da pilha, quem sai aqui é o C, né? O C é o meu topo da pilha, né? Certo? Então, sai o C, desempilhou o C, né? Reduziu para 2. Observem que o endereço de inserção agora do próximo, né, é o índice 2 do meu vetor, ó, exatamente a quantidade de elementos. Ah, vamos remover mais um, desempilhar mais um elemento, então sai o B. E aí fica com 1. Né? Desempilhou mais um, que é o último, a minha pilha fica com 0. Certo? Então observe que esse elemento aqui, ó, vamos dar uma cor especial para ele, pode ser amarelo, né? Essa que é o tamanho aqui, né? O tamanho do meu vetor, podemos até indicar aqui com o rótulo, né? Esse é o nosso vetor. Vamos esticar um pouquinho aqui. E esse aqui é o nosso tamanho, né? Então, o nosso vetor, né? Melhor dizendo, a nossa variável que guarda o tamanho, ele sempre indica a posição do meu vetor aonde vai ser a inserção do próximo elemento a ser inserido no topo. Tá? Então, de forma que, por exemplo, agora vamos inserir o elemento F aqui. Né? Então, o nosso tamanho foi para 1. Né? E vamos inserir mais aqui. F, G, H, I, J, L, M, N, né? Ou seja, o nosso vetor agora tem a nossa pilha, né, tem tamanho de 8 elementos e aqui ela está cheia. Observem que o meu vetor, eu não consigo mais inserir elementos nele. Né? Ele está cheio, eu sou obrigado para poder reutilizar. Ou eu pego e realoco outro vetor maior e copio todos os dados, elemento por elemento, por um novo vetor, para poder ter mais posições para inserir, ou estagnamos aqui. Né? Tá? Então, esse aqui é o design de implementação de uma pilha usando vetores. Certo? Agora vamos para o caso de uma fila. Vamos alocar aqui um vetor também para fazer a nossa fila. Tá? Isso aqui era a nossa pilha. Né? Agora vamos trabalhar com uma fila. Bom, a fila ela vai ter, além do vetor, que nós vamos alocar aqui, também de 7 posições. Vamos lá, vamos copiar isso aqui. Né? Além de ter 7, por exemplo, no meu vetor de 7 posições, de 8 posições, né? Que vai do 0 até o 7, né? E além de ter o tamanho, certo? Nós vamos ter outras duas informações, tá? Que seria aqui o meu início e o meu fim, tá? Então temos mais duas informações aqui que estão sendo alocadas. Opa. Tá? Então, o que acontece aqui? Tá? O meu vetor, quando é alocado, né, ele possui aqui, assim como no caso da pilha, né, mas eu não cheguei a apresentar, mas aqui eu vou mostrar, ele possui elementos aqui, né, dependendo da linguagem de programação que você está usando, por exemplo, em C, ele começa com valores aleatórios, né, o chamado lixo de memória. Né? Vamos representar aqui por interrogações. O tamanho da nossa fila, quando a gente inicia ela, é 0. Certo? Ou seja, ela não tem elemento nenhum. Tá? A nossa fila não tem elementos, ela está vazia. Né? E aqui nós vamos indicar, tá, nessas variáveis, qual é a posição agora do primeiro da fila, ou seja, do início, né? Do início da nossa fila, e a posição do fim da fila, ou seja, qual é a posição do próximo elemento a ser inserido na fila. Né? Quando ele vai entrar em que posição do meu vetor? Então, meu início é 0 e o meu fim é 0. Tá? Observe o seguinte, que quando o início e fim são iguais, têm o mesmo valor, pode significar duas coisas, que a gente vai ver conforme for usando, tá? For trabalhando com esse exemplo. A minha fila pode estar ou vazia ou cheia. Tá? Quando o início e o fim sempre tiver os dois valores iguais, tá? Significa que ou a fila está cheia ou ela está vazia. Tá? Situações diferentes dessas duas, isso aqui não vai acontecer. Tá? Os dois valores vão ser diferentes. Certo? Bom, como é que eu verifico, né? Como é que eu identifico
se a fila tá vazia ou tá cheia pelo meu tamanho, né? Se o tamanho da minha fila ela é 0, né? Quer dizer que está vazia. Se ela é igual ao tamanho do meu vetor, quer dizer que ela está cheia, né? Mas enfim, então vamos começar a trabalhar com a nossa fila. Vamos trabalhar aqui sempre com duas setas, tá? Para indicar aqui o início e outra para indicar o fim. Executando a operação de enfileirar, né, nós vamos inserir um elemento na fila, ele sempre vai ser inserido na posição indicada pelo fim. No caso aqui, a nossa seta vermelha, né? Então, entrando na posição do fim, que é o 0, o elemento entra aqui, né? Ó. Então, letra A. Isso faz o fim deslocar mais uma posição para frente, né? Então, indica que agora o próximo elemento entra na posição A. Vamos inserir o elemento B. O elemento B entra no fim da fila, então ele entra na posição fim, né? Então, indicado isso aqui pelo fim, né, ó, que é a seta vermelha, entrou na posição 1, desloca, feito isso, então desloca o fim para a próxima posição. Então, o fim agora é 2, certo? Vamos inserir mais um elemento, enfileirando o elemento C. O elemento C vai entrar na posição 2, que está sendo indicado pela seta vermelha, né? Ou seja, a posição fim aqui. Então, o elemento C entra aqui, e aí isso faz o meu indicador do fim pular mais uma casa, né? Ó. Certo? Agora, vamos trabalhar com o desenfileirar. O desenfileirar, ele usa o início. Qual é a posição que indica o primeiro elemento da fila? Ah, é a posição 0, né, que é representada pela seta azul aqui. Então, é dela que nós vamos tirar o elemento. Desenfileirando, o elemento A sai da minha fila. Mas, na verdade, eu não vou apagar ele daqui. O que nós vamos fazer, na verdade, aqui é, né, deslocar o início para a próxima posição. Então, deslocando ele para cá, o início, ó, indicamos que agora o início começa no 1, né? Quer dizer o quê? Que, na verdade, a minha fila agora, fisicamente, ela é esse meu vetor aqui. Mas, logicamente, ela começa na posição 1 e termina na posição 3. É somente essas 3 posições aqui, né? Quer dizer, esse elemento aqui, ó, na posição 0, ele é lixo de memória agora. Ele está fora da minha fila. Eu não consigo mais acessar ele, vamos dizer assim, né? Se eu estou usando essa lógica da estrutura de fila, né? Porque o único elemento acessível agora, ele é ou o primeiro da fila, dependendo da implementação, ou todos os elementos pertencentes à minha fila, que vai, no caso aqui, do 1 até o 2, não até o 3, tá? Corrigindo ali, né? Até o 2, porque o 3, na verdade, é a próxima posição vaga, né? Para inserção, tá? Então, a minha fila aqui só tem 2 elementos, né? Ah, eu esqueci de ir modificando, tá, pessoal? Mas cada elemento que vai sendo inserido, eu vou colocando aqui o tamanho, né? Então, a minha fila agora tem 2 elementos, que é a posição 1 e 2, né? Tá? Pois a posição 3 ela ainda está vazia, né? Vamos inserir mais um elemento, tá? Então, o elemento vai ser inserido agora, é o elemento D. Então, inserimos o elemento D, deslocamos o cursor, deslocamos o fim, né? O fim está na posição 4. Vamos inserir mais 4 elementos, né? Então, o E, F, G, I, E, F, G e H, né? Então, o que aconteceu? Inserimos todos esses elementos, o nosso cursor foi deslocando e, quando chegou aqui no fim, ele, na verdade, ele tem que voltar. Passou do tamanho da fila, ele volta para cá. Certo? Então, o nosso fim agora aponta para a posição 0. Né? Esse elemento aqui, lembrando, ele é lixo de memória. Tá? Ele não está acessível, esse A aqui, tá? Por mais que a gente não precisou ter apagado ele, até porque na memória não tem como apagar um valor, né, pessoal? Sempre só é possível o quê? Substituir ele por outro, né? Vamos até deixar uma interrogação aqui para dizer que esse elemento é lixo de memória, tá? Na verdade era o A, mas ele está inacessível, né? Tá? Então, o que acontece aqui, né? O nosso início está em 1, o nosso fim está em 0, e nós temos aqui, bom, nós vamos ter aqui 7 elementos na nossa fila, certo? A partir de agora, se eu inserir mais um elemento, vamos supor que depois do H vem o I, né? Então, inserimos o elemento I, ele vai ser inserido o quê? Na posição fim, que é a posição 0. Ó, inserimos em fim, né? E aí o fim aqui vai para 1. E aqui chegamos àquela situação que eu tinha comentado antes. Ó, início e fim estão com o mesmo valor, né? Essa seta veio para cá.
significa o quê? Que ou a fila está cheia ou está vazia. O nosso tamanho aqui foi para 8, né? Quando eu adicionei o i, né? Tá? Então, só que o que acontece, né? Como o meu tamanho não é 0, isso significa que minha fila está cheia, né? Se o meu tamanho fosse 0, significaria que a fila estaria vazia, certo? Então, o que acontece? Eu só consigo inserir elementos agora se eu liberar espaço da minha fila ou se eu realocar esse vetor, alocar um vetor maior, copiar os elementos elemento por elemento na memória, né? E trabalhar novamente com esses índices aqui, início e fim, né? Reiniciar eles, tá? Então, o que acontece, né? A gente percebe o quê? Né? Que com essa implementação de fila usando o vetor, quem desloca é sempre os meus índices de início e fim, certo? Isso computacionalmente é muito rápido para trabalhar, tá? Porque eu não tenho que ficar copiando elementos, né? Certo? E de um lugar para o outro, tá? Só que ele gera, né, uma perda, que é o quê? A minha limitação. O meu vetor aqui foi alocado com 8 posições, ele só cabe 8 elementos. A minha fila só cabe 8 elementos. Se eu quiser expandir essa minha fila agora, aí sim eu vou ter que fazer aquele trabalho de perda, né? De copiar todos os elementos para um novo vetor maior, né? E excluir esse vetor aqui, certo? Então essa é uma abordagem que pode ser usada muito bem para fila e para pilha, né? Por que ela não deve, ela não é o ideal, né? Até pode, tá? Mas não é o ideal trabalhar com a lista, né? Com esse tipo de abordagem, certo? Porque, por exemplo, se eu querer inserir um elemento aqui, ó, no meio, vamos supor que esse aqui fosse o meu vetor da minha lista agora, tá? Se eu quisesse inserir aqui no meio, entre o D e o E, um novo elemento, o que eu teria que fazer, né? Pegar os elementos posteriores à posição que eu quero inserir, né? Vamos supor, se eu quiser inserir o elemento X aqui no meio, ó, tá? Aqui no lugar do E, né? O elemento X, tá? Vou deixar ele aqui embaixo, né? Se eu quisesse alocar ele aqui, o que eu teria que fazer, né? Certo? Deslocar, copiar elemento por elemento, né? Teria que ter espaço no meu vetor, então o H seria copiado para cá, o G para cá, né? O F, né? Para cá, para o lugar do G, o E para o lugar do F, e aí aqui eu copiaria, né, o X, certo? Para inserir aqui no meio. Então observe, né, tem que copiar elemento por elemento, tá? Para excluir a mesma coisa, um processo inverso, né? Eu quero excluir esse elemento aqui do meio, o que eu teria que fazer? Copiar o E para cima do X, copiar o F para cima do E, né? Copiar o G para cima do F, e copiar, no caso, o H para cima do G, né? E nesse caso aqui, eu teria que indicar que, na verdade, essa posição está vazia, né? Tá? Eu teria aqui o fim, né? O fim aqui apontaria para a posição 8, né? Indicando que o fim dela, né? Tá, ou pode ser para o 7, no caso, indicando que começa, por exemplo, no 0 e termina no 7, né? Quer dizer, o 8 está vazio, certo? Então essa abordagem, computacionalmente, ela é muito ruim, porque ela gasta muito processamento, tá? Para trabalhar com lista, né? Usando vetor, certo? Tá? Então, para pilha e para fila, é uma abordagem boa. Para listas, a abordagem já não é a recomendada. A recomendada é usar a alocação dinâmica de memória, tá? E aí é o que nós vamos ver agora. Na abordagem dinâmica de memória, funciona da seguinte forma, né? Nós temos um local na nossa variável que vai ter, né, dois elementos, tá? Ele vai ter, vamos botar aqui, vamos alocar que esteja aqui, né? Tá? Ele vai ter um local para indicar o tamanho, né, da minha estrutura. No caso aqui nós vamos trabalhar com uma lista, né? Então, por exemplo, a lista começou com 0 elementos. E um ponteiro para o primeiro elemento. Como nós não temos um primeiro elemento, esse ponteiro vem nulo, né? Vamos deixar como null aqui. Vamos escrever nulo, certo? Então, o que acontece? Nós temos 0 elementos e o ponteiro para o primeiro elemento, né, da nossa lista, ele está nulo. Ele é nulo, certo? Vamos inserir um elemento na lista, né? Então, por exemplo, inserindo o elemento A,
né? Nós temos que fazer o quê? Alocar um espaço na memória dinamicamente para esse elemento, certo? Então, é alocado um espaço, por exemplo, vamos botar aqui que foi alocado nessa posição aqui, né? Certo? E aqui, nesse caso, o que acontece, né? Ele vai ter duas posições, essa memória alocada, tá? Dois espaços, né? Pode ser uma struct, por exemplo, ou uma class, né? Depende da linguagem que você está usando, né? Em C, seria uma struct com dois campos, tá? Então, por exemplo, aqui vai ser o elemento e aqui vai ser o ponteiro para o próximo elemento. Então, alocamos esse espaço de memória, armazenamos o elemento lá, por exemplo, o elemento A, e aí esse ponteiro que antes era nulo, agora ele vai ser o endereço de memória para onde está essa estrutura que foi alocada. Né? Certo? Ó, tá? Vamos representar, né, que então que aqui nesse bloco aqui tem o endereço, né? Nesse espaço aqui tem o endereço desse bloco de dois espaços que foi alocado aqui, né? Tá? E aqui sim, nós temos nulo. Por quê? Porque o A não tem o próximo elemento. E agora nós temos um elemento da nossa lista. Vamos inserir o elemento B. Bom, para inserir o elemento B tem que alocar mais um elemento. Então foi alocado, por exemplo, o elemento nessa posição de memória aqui, né? Tá? Aqui é colocado o elemento novo. É feito aqui um apontamento, né? Ou seja, é colocado o endereço, certo? Do novo elemento. Né? E aqui deixa de ter nulo, né? Tá? Quem é que tem nulo agora? Né? O elemento que contém o B, certo? E aqui passamos a ter dois elementos. Né? Vamos inserir o elemento C. Então, inserido o elemento C, alocando a memória, por exemplo, aqui. Né? Essa alocação é feita, por exemplo, na linguagem C pelo malloc. Em outras linguagens de programação, como por exemplo C++, é feito pelo operador new. Né? Em Java é feito por new e assim vai. Varia conforme a linguagem. Né? Tá? Aqui alocamos o C, certo? E aí apontamos, né? Fazemos o apontamento, né, desse endereço aqui para o novo bloco. Tá? Observe que é padrão, né? Tá? Então, tá ali. Aqui não tem mais nulo, né? Ele tem o endereço daquele bloco lá. Quem tem nulo agora é esse aqui, né? Tá? Ok, nós temos agora três elementos. Três elementos. Vamos fazer a seguinte brincadeira aqui. Vamos inserir um elemento entre o B e o C. Né? Lembrando, esse é o elemento 0, esse é o elemento 1 e esse é o elemento da posição 2 da nossa lista. Né? Vamos inserir agora um terceiro elemento. Tá? Só que esse terceiro elemento ele vai entrar na posição aqui entre o B e o C, ou seja, entre a posição 1 e 2. Ele vai ser a nova posição 2. O C que está hoje na posição 2 vai para a posição 3. Né? Então, como é que acontece? É alocado um novo elemento. Né? Aqui vamos colocar o D. Certo? E aí o que acontece? Esse endereço que estava aqui ó, junto com o B, ele é copiado para cá. Né? Ou seja, ele é passado aqui para o D, né, para esse elemento. E aqui é criado um novo ponteiro. É um novo apontamento, né, de endereço. Certo? Então agora, o primeiro é o A, o segundo é o B, o terceiro é o D e o quarto é o C. Né? Nós temos 4 elementos. Certo? Então observe que para inserir foi uma coisa bem tranquila, eu não precisei mover, a gente não precisou mover, né, elementos. Certo? Bastou o quê? Alocar um novo elemento e alterar os ponteiros, né? Os apontamentos, certo? Então, por exemplo, vamos agora fazer uma remoção. Se a gente quer, por exemplo, remover o B, né? O que é feito, né? O B, né? Aqui, para nós removermos ele, basta fazer o seguinte, né? Esse endereço que ele contém aqui, que aponta para o D, é copiado para cá, né? Ou seja, para o anterior, né? O endereço que tinha no anterior vai para o espaço, né, some, e isso aqui é desalocado. Certo? Então observe, e aqui, claro, reduz um elemento. Né?
Então agora nós temos 3 elementos, né? O primeiro é o A, o segundo é o D e o terceiro é o C. Né? Poderia também, por exemplo, inserir um novo elemento aqui antes do A, né? Vamos inserir um elemento antes do A ali, um elemento X. Vamos alocar ele, então é feita a alocação dinâmica, né? Certo? É colocado aqui o elemento X, né? O endereço que tem aqui, né, agora vai passar, na verdade, esse endereço que tem aqui é copiado para cá, né? Ou seja, o endereço estava aqui copiado para cá. O endereço desse novo bloco que foi alocado é jogado aqui, né? Então a gente cria um novo apontamento, né? Um novo ponteiro, certo? E aí, obviamente, ele passa a ter 4 elementos, né? Então o primeiro é o X, o segundo é o A, o terceiro é o D e o quarto é o C. E assim sucessivamente. Então, observe, né? Essa implementação ela é muito mais complexa de ser feita, tá? E sim, ela envolve até alguns custos computacionais a mais. Porém, apesar de envolver alguns custos computacionais a mais, né, tempo de execução, de alocar, desalocar a memória, né, tá? Essa implementação aqui ela é muito mais vantajosa para a lista, certo? Do que utilizar vetores, né? Por quê? Porque esse tipo de alocação aqui não tem que ficar copiando elementos de um lugar para o outro. Porque assim, trabalhando com um vetor de 7 elementos é tranquilo. Agora imagine um vetor que tem 1000 elementos. E eu quero inserir um elemento no meio, né? Ou no começo. E eu tenho que copiar, né, desses 1000 elementos, sei lá, 800 elementos, por exemplo. Ou vamos trabalhar com números mais, né, extrapolados, sei lá, eu tenho 1 milhão de elementos. Eu quero inserir um elemento no começo, né? Então, assim, esse tipo de abordagem aqui, ele é muito mais rápido para esse tipo de questão do que trabalhar com copiando e movendo elementos, né, dentro de um vetor. Tá? Então, assim, pilhas e filas também podem ser implementadas dessa forma, tá? Com uma lista, isso aqui, o nome disso aqui é lista encadeada, na verdade, tá? Eu vou alocando elemento por elemento na minha memória, né? Tá? Só que assim, o que acontece, né? Pode ser feito dessa forma, mas se eu quiser, né, trabalhar com vetores, né, sabe? Se a minha lista tiver um tamanho fixo, né? Desculpa, se a minha fila ou a minha pilha tiver um tamanho máximo fixo, eu posso tranquilamente trabalhar com vetor. Trabalhar com a lista, né, num vetor, tá? Fatalmente você talvez precise inserir ou remover um elemento do meio, e aí isso vai gerar um tremendo custo computacional dependendo do tamanho da lista. Outra questão que você deve estar se perguntando é como é que nessa lista são pegos os valores, né? Como é que se navega nessa lista, né, para poder pegar os elementos, né? Bom, essa navegação começa da seguinte forma, né? Começa pela variável inicial ali, que é o descritor, que tem o tamanho, que tem o tamanho e que tem o ponteiro para o primeiro elemento, né? Então, com o ponteiro do primeiro elemento, né, você consegue chegar no segundo elemento. Do segundo elemento você consegue chegar no terceiro, do terceiro você consegue chegar no quarto, e do quarto você consegue chegar no quinto e assim por diante, né? Então, essa navegação ela é feita sempre pegando qual é o próximo elemento, qual é o próximo elemento, qual é o próximo elemento, né? Até encontrar o elemento que você quer. Por exemplo, se eu quero o segundo elemento, basta, né, contar, né? Chegou no primeiro, pega o próximo endereço, chegou no segundo, certo? Isso é uma repetição, na verdade, né? É um for que faz isso, tá? Tem esse detalhe também, listas encadeadas geram custo computacional para você buscar um elemento, tá? Ele é o menor custo para inserir e excluir, mas é o maior custo para buscar, tá? Nas próximas videoaulas, veremos então uma biblioteca na linguagem C para o uso de listas, filas e pilhas. Tá? É uma biblioteca que já está implementada, né? A gente não vai ver, na verdade, o código.